Fala galera, tudo certo? Tudo bem? Virei youtuber, acredita? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha, tá? E ativar as notificações, porque semana que vem tem vídeo novo, tem vídeo mergulhando numa banheira de Nutella, que mais? Sei lá, saindo na rua sem máscara e cortando o cabelo de um modo escroto. Já fiz. Vamos começar a nossa aula? Gatinhos e gatinhas do nono ano. Tá aí o tema da nossa aula, tá? Revolução Russa, 1917, tá? E para a gente avançar com essa aula, eu preciso que vocês peguem lá a apostila de vocês no capítulo de número 3, deixe separadinho lá, o caderno deixa aberto, se você quiser anotar algumas coisas. E lembrando que essa videoaula você vai assistir depois de ver o primeiro vídeo, né? Que está no link, o link está lá na atividade do Positivo On, tá? O que é esquerda e direita. Senhores e senhoritas, vocês assistiram o vídeo, Plano Piloto, é o canal, que se chama O que é esquerda e direita. E no vídeo fala justamente sobre essa distinção entre visões políticas basicamente opostas, né? Da direita e da esquerda, tá? E que estão associadas à queda do antigo regime, tá? Assunto que nós estudamos lá no 8º ano, quando a gente falou, no caso ali, de Revolução Francesa, quando a gente falou até mesmo da independência dos Estados Unidos, a gente estava falando de revoluções, de transformações sociais profundas que vieram para por fim a esse sistema antigo, né? Ao antigo regime, que eram das monarquias, tá? Bem, para a gente entender o que aconteceu para a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é muito, mas muito importante que a gente entenda a Rússia, né, durante o século XIX, ou seja, antes da Revolução Russa, que é o conteúdo que a gente está estudando. A Rússia, no século XIX, ela ainda era administrada através de uma monarquia absolutista. Olha ali o que diz nos slides. Existia um monarca, o czar Nicolau II, tá? Que tinha poderes absolutos sobre a população, obtinha o poder, o apoio através do exército, do clero e da nobreza. Atenção, a nobreza ainda feudal. Bem, o Império Russo no século XIX era extremamente pobre, rural e pouco industrializado, tá? E por conta de uma série de eventos que a gente vai estudar durante essa videoaula, tá? Vai crescer o descrédito em relação ao czar Nicolau II. Isso vai levar a uma transformação social profunda na Rússia. Os nobres, o clero e os exércitos ocupavam cargos administrativos que mantinham o czar em evidência. Porém, através de uma série de problemas sociais, todos esses indivíduos também vão receber sérias críticas, tá? Os nobres, o clero e o exército acabavam sendo donos de terras no século XIX e também de privilégio. Bem, e o restante da população? Os camponeses, tá? Em sua maioria, 80% da população russa era de camponeses, não tinham privilégio e viviam miseravelmente, alguns ainda como servos, tá? A industrialização, ela tinha acontecido, dado alguns passos na Rússia, tá? Mas a burguesia ela era pouco numerosa e também muito influenciada pelos estrangeiros. Várias das indústrias existentes na Rússia eram indústrias estrangeiras e as pessoas, então os proletários, viviam de forma bastante miserável. Bem, com essa economia extremamente atrasada, a principal fonte de riqueza, se é que a gente pode falar dessa forma, na Rússia do século XIX, era ainda a agricultura tradicional e havia lá essa fraca industrialização. Senhores e senhoritas, eu quero que vocês agora prestem bastante atenção nessa imagem, por favor, olhe lá. Nós temos uma série de crianças, são crianças russas do século XIX, tá? Essa fotografia é do século XIX, e percebam o quanto essas crianças elas estão magras, sujas. Elas trabalham, no caso, com mineração de carvão, tá? Preste atenção na criança da direita, o tamanho da barriga dela. Essa barriga ali, a gente sabe que não significa uma boa alimentação. Pelo contrário, tá? É uma barriga de vermes, tá? Essa imagem ela retrata bem a população comum, principalmente de proletários na Rússia no século XIX, tá? Extremamente pobre, miserável, viviam de uma forma muito ruim. Tanto que na apostila de vocês, na página 34, traz um texto
tá, de dois historiadores, Eduardo Valadares e Márcia Berbel, que diz: o depauperamento do solo e a pesada carga de tributos que oprimia os camponeses eram tais que, mesmo nas mais férteis regiões, a fome se tornara crônica, agravando a situação entre 1891 e 1914. O chamado celeiro da Europa teve 12 colheitas ruins. As aldeias se encontravam famintas. Os trabalhadores urbanos suportavam uma cruel miséria. As jornadas de trabalho eram extenuantes e os salários e as condições materiais, em geral, degradantes. Esse jovem proletariado era privado dos mais elementares direitos civis. As greves e os sindicatos eram ilegais, as sociedades de auxílios mútuos, quando existiam, eram retidas do controle dos trabalhadores ou controladas pela polícia secreta, Okrana. E quando reivindicação trabalhista era vista como uma transgressão da lei. Então a gente percebe assim, que além de viverem mal, tá, tinham dificuldade em exercer qualquer tipo de direito civil, né, até de se alimentar, tinham lá essas dificuldades, né? Enquanto isso, veja a família do Nicolau II. Na apostila, página 33, temos uma imagem deles. Todos sentados, elegantérrimos, bem alimentados, Nicolau ao centro da imagem, a rainha no fundo do lado direito, suas 4 filhas e seu filho mais jovem. Presta atenção nesse menino, depois a gente vai falar sobre ele. Por causa, então, dessas condições, lá em 1898, tá, surgiu o Partido Social Democrata na Rússia. E logo o czar impediu a existência desse partido, proibindo ele, né, de existir. Porém, em 1903 ele se ressurge, tá? O partido ressurge e ainda passa por uma divisão. Nós percebemos que o Partido Social Democrata ele surge inspirado nas ideias de Karl Marx. Só que em 1903, o grupo que formava ali esse partido, ele sofreu um racha, um cisma. De um lado, se surgiu um grupo chamado de mencheviques, que significa minoria em russo, mencheviques, minoria, e essa minoria liderada por Martov, ela queria, no caso, fortalecer a burguesia russa para derrubar o czar e implantar o capitalismo na Rússia. Após a implantação do capitalismo, aí sim poderiam lutar pela construção do socialismo. Não sei se de fato queriam fazer isso, porque parte da burguesia aderiu ao grupo dos mencheviques, tá? Não sei se de fato era isso, mas a gente percebe que a fundação tem esse princípio. Enquanto do outro lado, lado vermelhinho, a gente percebe ali que surgiu o grupo dos bolcheviques, que era da maioria, liderados por Lenin, tá? Que visavam ali fortalecer a união dos operários e dos camponeses para promover uma revolução de cunho socialista. Consideravam que a burguesia ela era dependente do czar e por isso ela não tinha forças para lutar contra as ações desse monarca. Pessoal, aí o bicho vai pegar. Em 1907, apesar da Rússia não ter ainda passado por uma profunda revolução industrial como as outras nações europeias, tá? A Rússia tinha interesses imperialistas. E dentre os interesses imperialistas, havia, no caso, olhe para o mapa, fazendo favor, o interesse da Rússia sobre essa região chamada de Manchúria. No mapa ela está retratada de azul, eu acho, de escuro, tá? Ao norte da Coreia. Achou? Senhores e senhoritas, os russos, ao norte ali da Manchúria, decidiram ocupar esse território da Manchúria que pertencia à China. Porém, havia uma outra nação imperialista que também queria a Manchúria, tá? Que era o Japão. Olha a ilha do Japão ali, tá? Mais ao sul. E o que acontece, por exemplo, é que a gente tem em 1907, tá? A guerra russo-japonesa. Japoneses e russos se enfrentam por causa desse interesse imperialista e observando ali a imagem do lado esquerdo, vocês podem perceber que o Japão invade a Coreia, ok? Passa por cima da Coreia, chega ao território da Manchúria, ok? E derrota lá na Manchúria os russos. Isso vai ter um significado muito importante para a população russa que já vivia aquela situação de miséria que a gente viu nos slides anteriores, ok? Então, a Rússia abre o século XX com uma derrota aos japoneses. Senhores e senhoritas, diante então desse fato, tá? Desse fato,
a derrota da guerra russo-japonesa, junto com fome, junto com a falta de direitos civis básicos, logo após a missa, um grupo, tá, de manifestantes saiu da igreja de São Petersburgo e decidiu fazer o seguinte, senhores e senhoritas. Decidiu marchar rumo ao Palácio de Inverno do czar, tá? Fazer uma manifestação. Lá eles pediriam, no caso, trabalho, pão, reclamariam, no caso, também da derrota na guerra. E em 1905, quando os camponeses, tá, e os trabalhadores urbanos vão para esse palácio reclamarem da falta de trabalho, da falta de pão, a guarda imperial, os chamados cossacos, se enfileiram diante do palácio, tá? E começam a atirar na população. Esse episódio, que aconteceu no domingo, ficou conhecido como Domingo Vermelho ou Domingo Sangrento. E a partir disso, a gente vai ter uma série enorme de problemas dentro da Rússia, tá? Que já não vivia bem, já não vivia de maneira fácil. Olha a apostila de vocês, o que diz na página 37. No domingo, dia 22 de janeiro de 1905, uma procissão de cerca de 200 mil pessoas, desarmadas, muitas delas com ícones religiosos nas mãos, seguiu o padre Gapon pelas ruas cobertas de neve de São Petersburgo até o Palácio de Inverno do czar. O palácio estava guardado por um esquadrão de cossacos, as tropas de elite do imperador. Com suas espadas nas mãos, de repente veio a ordem de ataque e os cavaleiros avançaram sobre a multidão, pisoteando os homens, mulheres e crianças. A seguir veio a infantaria, atirando contra os manifestantes. Muita gente não conseguiu fugir. Quando finalmente a procissão foi dispersada, a neve estava manchada com grandes poças de sangue e coberta por milhares de mortos e feridos. Senhores e senhoritas, a partir do Domingo Sangrento, então começa uma onda na Rússia, tá, de greves e insurreições por todo o território. Tem um episódio bastante interessante que até virou filme, um filme um tanto quanto antigo, não sei se vocês vão gostar de assistir, que é o Encouraçado Potemkin. Tá? No caso, um grupo de marinheiros que se recusou a comer carne estragada, tá? Que o czar forçava esses marinheiros a se alimentar pela falta também de alimentos, né? Eles se recusam e daí acontece que o comandante mata o líder dessa revolta, né? E eles os marinheiros tomam o encouraçado, tomam esse navio e começam então a navegar rumo a outras cidades. E eles se deparam, no caso, com manifestantes. Pegam esses líderes, levam junto com eles e começam a navegar por regiões importantes da Rússia. Então a gente vai percebendo assim que o encouraçado ele vai trazer um ponto interessante. Em Moscou e Petrogrado, que é São Petersburgo, a gente vai ver a formação dos chamados sovietes. Importantíssimo. Eram conselhos de operários que eles se organizavam para lutar por melhores condições de trabalho e de vida. Diante de tantas revoltas ao mesmo tempo, nas duas principais cidades, Moscou e São Petersburgo, do encouraçado fazendo miséria, né? Transportando o caos, ou melhor, transportando os manifestantes e as manifestações pelo território russo, a gente vê que o czar Nicolau II ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele cria o chamado Manifesto de Outubro, está ali embaixo, dizendo, no caso, que haverá a criação da chamada Duma. A Duma é o Parlamento Nacional. E esse parlamento ele vai elaborar uma constituição. O território se acalma, tá? Contudo, a Duma passa a ter poderes limitados pelo czar e o czar retoma os seus poderes absolutos e enfraquece a Duma. Em 1914, tá? 9 anos depois, a gente vai ter uma nova mudança, tá? Em 1914, ressurgem as greves operárias. Novamente, a gente tem a participação da Rússia num evento de guerra, na Primeira Guerra Mundial, e a gente vai ver que os rumos traçados pelo czar não vão ser realizados. Só para fechar esse slide, a imagem à direita, ali, um selo vermelho indicando a cor do comunismo, tá? E também indicando a bandeira que foi hasteada quando os marinheiros tomaram o encouraçado de Potemkin, tá? Potemkin. E a gente percebe, né, essa valorização do evento. Olha ali embaixo, ó, temos o navio, mais para baixo ali do lado esquerdo, 1905, do outro lado, 1930. O selo é de 1930, 1905 foi quando aconteceu o evento da tomada, né, desse encouraçado, desse navio. Ok? Vamos continuar?
Senhores e senhoritas, a participação dos russos na Grande Guerra. No capítulo anterior, a gente viu que a Rússia ela sai no meio do evento, né? No meio da guerra, ela sai. E a gente percebe, no caso, que os motivos que levaram à saída dos russos são óbvios, tá? Em uma situação de miséria extrema, de fome, a guerra trouxe para os russos um agravamento das condições de vida. 15 milhões de pessoas, de homens, são convocados para a Primeira Guerra Mundial. 2 milhões morrem nesse evento e 4 milhões são mutilados. Atenção! Através de diversas pressões, o Nicolau II, o czar Nicolau II, o imperador, ele assume pessoalmente a liderança da guerra. Mas não era possível a Rússia fazer, de fato, uma participação intensa. Eu quero que vocês olhem essa imagem dos cossacos, tá? São membros do exército imperial e eu quero que vocês percebam que eles estão a cavalos, mas eles estão armados com espadas. Eles tinham seus rifles, eles tinham suas armas de fogo, mas eram poucas armas em comparação com a necessidade. Vamos lembrar que a gente estava estudando na aula passada sobre a Primeira Guerra Mundial, o nível do armamento, tá? Nem se compara. A Rússia estava extremamente despreparada para esse conflito. Bem, nesse contexto, tem uma coisa muito interessante que acontece. Dá uma olhadinha nesse indivíduo aí do lado esquerdo. Olhe nos olhos. Credo, né? Esse indivíduo é o monge Rasputin. Monge Rasputin. Senhores e senhoritas, esse monge vivia no interior da Rússia e atribuíam a ele situações de cura. Ele era um curandeiro, tá? E o Nicolau II, seu filho mais novo, tá? Menininho da imagem, com uniforme ali de marinheiro, tá? Ele tinha doenças relacionadas ao sangue, tá? Uma hemofilia grave, que era muito comum em famílias imperiais. Diante desta doença, senhores e senhoritas, o Nicolau II ficou sabendo então da cura, da fama de curandeiro do monge Rasputin e convidou esse indivíduo para conviver entre os seus dentro da família real Romanov, que é a família do Nicolau II. Temos algumas histórias meio bizarras desse monge, tão bizarras que eu não posso nem confidencializar a vocês aqui nesse vídeo. Mas ele acabava, no caso, abusando, de alguma forma, dos seus pacientes ou das pessoas que seriam curadas por ele. E pelo imenso poder que o monge tinha sobre toda a família, muitas pessoas até que viviam próximas ao Nicolau II preferiam um monge do que o próprio imperador. Acabou gerando isso uma espécie de ciúmes, né? Uma disputa pelo poder entre o Nicolau e o monge Rasputin. E essa disputa ela se tornou tão intensa que, através de denúncias estimuladas pelo imperador, o monge foi preso e condenado à morte. E ele toma veneno, senhores e senhoritas, e não morre. Não morre. E a gente vai percebendo que isso gerou uma fama ainda maior para o monge, que começa então a ser perseguido pela família do czar. E ele começa então a viajar, a fugir, né, dessas perseguições. Depois ainda há uma segunda tentativa de assassinato, e o monge pela segunda vez consegue sobreviver, tá? Até que chega o momento em que de fato ele é assassinado, tá? Só que isso traz uma má fama para o Nicolau, que já vinha, olha lá, os problemas relacionados à fome, à má administração e à guerra. E agora tinha mais um problema, que era a moral do Nicolau II, que estava ferida. Eu não vou nem me estender muito nesse assunto, mas se você pesquisar, você vai achar até umas coisas bizarras aí. Um museu que guarda uma parte do corpo do Nicolau II. Não vou falar qual é, mas é uma parte maior. Essa parte guardada ela é maior do que a média das pessoas, ok? Dos homens. Conseguiu me entender? Sim? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Senhores e senhoritas, então em fevereiro de 1917, tá, enquanto a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, o Nicolau II ele sofre tanta pressão, que ele é obrigado a renunciar. Na verdade, ele é deposto, mas tá, vamos, a apostila de vocês traz a ideia de renúncia. E assume o governo os mencheviques,
ou seja, a minoria, tá, do Partido Social Democrata, que era formado principalmente pelos burgueses, né, e que queria, no caso, produzir uma revolução burguesa. Os mencheviques assumem o governo. E eles colocam, no caso, para governar o Kerensky, que era líder dos mencheviques, juntamente com um príncipe, o Lvov, tá? Eles assumem o poder e tentam instaurar na Rússia a chamada democracia liberal, ok? Porém, a Rússia é mantida na guerra. Diante da manutenção do povo russo na guerra, olha lá, a situação dos camponeses não se altera, tá? Começam então movimentos fortíssimos pedindo a reforma agrária para tirar as terras das mãos dos nobres e distribuir igualmente essas terras entre a população que precisa, né? E a gente percebe, olha lá, que soldados e operários começam a se organizar na forma de assembleias, os sovietes, tá? E se mobilizar. Diante disso, olha lá, surge a figura desse camarada aqui, ó. Boné na mão, pessoa simples, diante dos trabalhadores, tá? As roupas são simples, tá? Começa a discursar para as pessoas em grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo. Esse camarada, e até ele gostava desse termo, camarada mesmo, tá? Lenin, começa então a liderar uma nova transformação na Rússia, ainda no ano de 1917, ainda sem ter acontecido uma transformação social profunda na Rússia. Em outubro de 1917, tá, um livro publicado pelo Lenin, chamado Teses de Abril, começa a inflar uma movimentação, uma transformação social. O Lenin escreve as Teses de Abril, usando como lema paz, pão e terra. Paz, pão e terra. Dizendo, no caso, que o que a população russa precisa é disso, é de paz, pacificar os conflitos, que são muitos, tá? Desde greves, manifestações populares de todos os tipos, a saída dos russos da guerra, pão, porque precisa de alimento, tá? A Rússia vive com falta de alimento, e a gente percebe que a terra se indicaria, no caso, a reforma agrária. Tá? Todo o poder aos sovietes, também dizia lá Lenin, nas teses de Abril, indicando que esse governo deveria ser feito não pelos burgueses, né, como Kerensky e Lvov estavam exercendo, mas deveria ser feito justamente pela população, pelo povo, ou melhor, pelos operários, pelos camponeses, né? Para essas classes sociais, para esse grupo de trabalhadores, é que deve existir a administração da Rússia. Então, a partir de outubro de 1917, como a gente pode observar, a mobilização popular ela é tão grande, né, dos camponeses e dos operários, que há a implementação da chamada ditadura do proletariado. Senhores e senhoritas, ao assumir o poder, tá, esse grupo socialista, então, liderado por Lenin, mata toda a família do Nicolau II. Toda a dinastia Romanov é encerrada ali. Porque assim, de fato, não há mais a possibilidade do retorno ao antigo regime, àquela monarquia que existia antes. A gente vai encerrar nossa aula por aqui e eu vou pedir para que vocês façam algumas coisas. Primeiro, realize a atividade proposta no Positivo On. Leiam da página 33 à página 40 da sua apostila, fazendo favor, ok? E para a próxima aula a gente vai estudar, no caso, outros assuntos interessantíssimos. O comunismo de guerra, tá? O misterioso desaparecimento dos líderes, tá? Socialistas, e a gente vai ver o que aconteceu dentro dessa ditadura proletariada, tá? A formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a NEP, a nova política de guerra. Depois de realizar lá a leitura, a atividade, vai um link ali também de um vídeo para vocês verem que é sobre o capítulo de número 2, mas é atividade extra, se quiser façam, se não quiser, não façam, tá? E saúde para vocês, tudo de bom, tamo junto.